Olá pessoal, como é que vocês estão? Então aqui de novo no nosso segundo pódio operatório desse grande projeto que a gente tem da Universidade Corporativa, da UniRY, e hoje tenho o grande prazer de receber o meu grande amigo, Dr. Gustavo Ramasco, especialista em cirurgia torácica e hoje em dia sendo muito forte na cirurgia de remodelação costal, ressecção costal, cirurgia que sempre o cirurgião plástico teve medo, né? Então, nada melhor do que falar com um especialista da área da cirurgia torácica, ou seja, que tem um conhecimento enorme dessa região corporal e, claro, como a cirurgia plástica é uma das poucas cirurgias que se mexe, se opera em todas as partes do corpo, porém a cirurgia torácica é um pouco mais complexa. Então hoje vamos fazer com que o pessoal tente perder um pouco do medo desse tipo de cirurgia, através principalmente da remodelação costal. Então, bem-vindo, Dr. Gustavo. Adorei que você tenha aceitado esse nosso convite para fazer o nosso segundo podcast aqui dentro do centro cirúrgico, respeitando todas as normas de segurança da Anvisa, todos paramentados, o pessoal que está aqui por trás das câmeras também nos ajudando com isso. Então, vamos começar a nossa entrevista. Mas primeiro, muito obrigado pelo aceite do convite e fale um pouquinho sobre você, é o que o pessoal está esperando. Eu que agradeço, Romão, obrigado pela oportunidade, é um prazer, é uma honra estar aqui, participar desse projeto tão grandioso e poder compartilhar um pouquinho e trazer mais conhecimento com todo esse público e principalmente falando de uma coisa que traz aliás, além de ser uma novidade, mas traz muita curiosidade, né, sobre o que é a ressecção, o que é o remodelamento costal. Então, como você falou, eu sou cirurgião de tórax, eu me formei aqui na Universidade Federal do Paraná há 25 anos, depois eu fiz cirurgia geral e cirurgia torácica e comecei a atuar como cirurgião de tórax, né, durante todo esse período, até recentemente, quando surgiu a oportunidade de aprofundar e aprimorar o conhecimento dentro da cirurgia torácica em contorno corporal com a ressecção e remodelamento costal. Então, comecei a carreira como cirurgião torácico geral, fazendo cirurgias de câncer, de infecções, de contorno corporal também, de pectos e de deformidades de tórax, são cirurgias que já puxam um pouquinho mais para o lado estético também. E sempre tinha aquela vontade de trazer alguma coisa diferente, trazer alguma coisa a mais dentro da cirurgia torácica. E como eu sempre tive uma paixão pela cirurgia plástica, quem me conhece sabe que eu sempre gostei de incisões e de cicatrizes bem estéticas, acabou juntando todo esse conhecimento com a oportunidade de fazer o remodelamento costal para contorno corporal. Que legal. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é sobre como você se interessou tanto por essa área tão complexa pro cirurgião plástico. Talvez para você seja algo muito mais fácil, algo muito mais... e a gente operou junto já algumas vezes e a facilidade com que você opera transmite muita segurança para nós, né? E já estamos pensando no nosso primeiro curso de contorno corporal junto com remodelação costal. Então, o que você pode falar para o cirurgião plástico que está interessado em querer começar a fazer essa cirurgia de remodelação costal? A primeira vez que eu me interessei nisso foi quando eu soube que aquela atriz, acho que mexicana, famosa, Thalia, apareceu com uma cinturinha que a gente pensava, não, poxa, não é possível. E já há muitos anos atrás, não sei se 20 anos, 20 e poucos anos atrás, mas eu sempre pensava, não, meu Deus do céu, isso aí deve ser muito complexo, muito difícil, e tem que ser um especialista da área para fazer isso. E hoje a gente vê alguns cursos por aí, mas não confio num curso que não tenha um cirurgião torácico ali para te dar tranquilidade e você começar a ver que pode ser menos complexo do que a gente imagina. Me fala um pouquinho sobre tudo isso e o que você pode recomendar para o cirurgião plástico que quer fazer remodelação costal ou ressecção costal e o que esperar dos resultados, né? Então, há 20 anos atrás, mais ou menos, quando surgiu o boato da cirurgia da Thalia, de remodelamento... Foi mais ou menos esse período, uns 20 anos, alguns isso que eu imaginava. Chegaram a procurar, foram até o consultório e queriam retirar a costela. E
a visão que nós tínhamos antigamente era do cirurgião torácico tirando costela, tirando toda a costela para outras, né, indicações, para desfiladeiro torácico, para enxerto, para infecções ou tumores. Então, esteticamente, não era uma cirurgia que ficaria adequada por conta das cicatrizes. Eram cirurgias grandes e fazia realmente a ressecção de toda a costela. E esse mito, né, de ressecar toda a costela acabou se perpetuando, e acho que por isso que tem muito medo e às vezes os colegas ficam, né, com aquela expectativa de dizer, puxa, mas vai tirar a costela. A evolução técnica e, né, a própria cirurgia mudou. Então hoje a indicação que nós temos é uma indicação estética e não é de retirada de toda a costela. Você pode fazer ou remodelamento, você só reposiciona aqueles arcos que são mais proeminentes, ou você retira ou encurta um pouquinho a costela para poder ter o contorno corporal. Então, aquele medo, né, de você desproteger o órgão, de você trazer uma cirurgia que muitos falam que é mutilante, não é verdade, né? Então, hoje a técnica evoluiu e nós conseguimos fazer uma cirurgia muito conservadora, uma cirurgia, você viu, né, um remodelamento é uma cirurgia bastante rápida, que conhecendo a anatomia, que você tendo o treinamento adequado, e por isso a ideia da gente fazer também um curso de divulgar esse conhecimento, você consegue fazer uma cirurgia segura, que vai trazer o resultado de contorno corporal que a paciente quer, e às vezes ela não consegue só com outras técnicas de lipoaspiração, de abdominoplastia, que limita por conta da própria anatomia, você consegue agregar a cirurgia de ressecção ou de remodelamento costal e oferecer o contorno corporal que ela deseja. Então, é tudo uma questão de treinamento, de conhecimento da anatomia e de técnica. Então, isso, né, para o cirurgião plástico que está interessado em aprimorar os conhecimentos e agregar, eu acho que é um caminho sem volta, porque assim como as tecnologias vieram para somar dentro de várias outras cirurgias que já existiam, o remodelamento e a ressecção costal também veio para somar com um fator que pode melhorar ainda mais o contorno corporal para determinadas pacientes. Exato. Um pouco que o cirurgião plástico tem medo, quem não faz muito cirurgia reparadora, é quando você fala ossos, né? Porque sempre a gente trabalha aí na superfície, né? Pele, gordura, no máximo musculatura. E agora a gente tem visto que não é tão complicado essa cirurgia de remodelação costal quando bem aprendida, bem indicada. Isso é muito importante. Também os exames pré-operatórios para você poder saber se tem alguma alteração da anatomia. Então isso é muito importante, fazer com que o cirurgião plástico perca um pouco de medo. E você me contou uma passagem aí sobre o pessoal que via com maus olhos e depois da explicação, do tudo que você passou e conversou e explicou sobre isso. E eu vejo que as cirurgias que a gente fizemos, meu Deus, muita cirurgia plástica às vezes é muito mais traumática do que isso. Então foi muito agradável. Então, assim, me conte um pouco sobre os seus projetos dentro dessa área. Você quer ficar mais nessa área, por isso que, né, hoje você é nosso convidado. Te convidei já para participar aqui do Grupo RY, de ser um cirurgião. Eu sei que você vive viajando para o país inteiro, o mundo inteiro, te chamam para fazer essas remodelações costais, porque o cirurgião plástico ele quer segurança. Então, me conte um pouco sobre o projeto que você tem daqui para frente nessa área. Você quer trabalhar só com isso? Como é que está o seu projeto e o que você pensa agora do teu futuro dentro da cirurgia torácica, acompanhando aí a cirurgia plástica junto, e que a gente vê que vários, eu mesmo no meu decorrer da vida, já todo mundo sabe, já fizemos mais de 35 mil cirurgias plásticas, mas sempre aquele abdômen que a paciente... Doutor Romão, eu vi uma paciente que você operou e eu queria a cinturinha igual a ela, e a gente, às vezes, não podendo oferecer tudo que pode, sabendo que a anatomia daquele corpo é diferente do que a gente imaginava e que ela não ia conseguir ter uma cintura tão fina como a amiga dela, que já anatomicamente ela era mais fina. E agora, com a cirurgia da remodelação costal, a gente fica super tranquilo em poder indicar junto com outras cirurgias plásticas. Então, me conta um pouquinho sobre isso, o que você... tem de projeto aí? Então, eu vou dizer que é uma coisa que realmente me surpreendeu porque é apaixonante, né? Quando você fala, às vezes, em remodelamento costal, você fala, puxa, vai fazer, né, mexer em osso, vai mexer, mas quando você conversa com a paciente, você sente a dor da paciente, você entende o quanto frustrante é para elas, às vezes,
né, se cuidarem, fazerem uma cirurgia, né, fazem atividade física, têm uma dieta equilibrada, mas se olham no espelho e se sentem retas. Essa questão, né, de autoestima impacta muito. E quando você começa a ofertar, né, o remodelamento costal e você vê os resultados, e a cirurgia, ela é uma cirurgia muito tranquila, porque quando a gente fala em osso, como você mencionou, associa em trauma, em fratura, você já pensa em dor, mas não é verdade. Por quê? É cirurgicamente controlado, você utiliza um bisturi piezoelétrico, então a fratura é um traço de fratura bem linear, bem homogêneo, que não machuca os tecidos ao redor, então o processo inflamatório é menor, a dor é menor, e tudo isso permite que você faça uma cirurgia com muita segurança, com muita qualidade e principalmente com uma recuperação muito boa da paciente. Então, a partir do momento que eu resolvi mudar um pouquinho, né, eu sempre gostei da parte estética, como eu falei, tratava a parte de deformidade e às vezes eu tinha pacientes que não tinha como você tratar, às vezes uma proeminência costal ou uma situação que incomodava, elas buscavam no consultório e eu ficava olhando e falava, puxa, não, a cicatriz é feia, não vai ficar bom, muito vai grande. Trocar, né, essa proeminência por uma cicatriz muito grande. E agora com a possibilidade de fazer com uma incisão mínima, de você ofertar isso para a paciente, eu realmente, né, me apaixonei pela técnica e hoje eu investi, eu tenho operado em Porto Alegre, tenho operado em São Paulo, a gente tem o curso, né, em São Paulo e agora aqui em Curitiba também, junto com o nosso Instituto RY. E a ideia é investir cada vez mais para divulgar, porque a partir do momento que as pessoas conhecem a técnica, elas perdem o medo. Então, o medo, eu sempre falo que o medo é muito de você não ter o conhecimento, de você estar na incerteza. A partir do momento que você conversa com o paciente, que você explica a técnica, que você tira os medos e você torna isso, né, uma coisa muito simples, né, de você tratar e de você mostrar para o paciente, você consegue o resultado e as pacientes ficam maravilhadas, né? Todas elas falam que foi a melhor coisa que fizeram, que, né, pena que não puderam fazer isso há anos atrás, há 20 anos atrás, por exemplo, porque muda, né, a autoestima muda o dia a dia. E eu tenho várias histórias já colecionadas das pacientes, né, desde a paciente que tira foto de frente para o espelho, e eu não imaginava que isso podia ser um sofrimento para ela, não poder tirar uma foto de frente, porque ela era reta, e isso trazia um desconforto para ela, na roupa, e em outras situações em que o marido não podia abraçar, porque ela sentia desconforto, porque às vezes pode ter dor também, quando a costela é muito proeminente. Então, tem várias histórias que você percebe que não é só uma questão estética, mas é uma questão realmente de bem-estar da paciente se sentir, né, segura, dela se sentir bem com ela mesma, e isso muda, né, a vida da pessoa. Então, você poder tocar o coração de uma pessoa dessa forma é muito gratificante, né? Isso, eu tenho um mentor que fala que você não deve ir para a cama sem ter feito uma boa ação por dia. Então, o Akbar, ele sempre fala que você tem que tocar o máximo possível de coração das pessoas, desde que seja um elogio ou da forma que você conseguir, mas que seja sempre para trazer bem-estar. E eu acho que essa questão da cirurgia plástica, junto com a cirurgia torácica, está vindo nesse caminho, de você proporcionar para os pacientes bem-estar, de você proporcionar uma autoestima que vai impactar em todas as áreas da vida, porque isso reflete em tudo, inclusive na carreira, no relacionamento. A pessoa, quando ela se sente bem, quando ela está bem com ela mesma, isso acaba sendo, né, um reflexo para tudo, para a felicidade de forma geral. E isso não tem como você não se empolgar, como você não se apaixonar, em você ver que você impacta na vida das pessoas. E por mais que alguns possam dizer que é supérfluo ou que isso é, né, uma insanidade mexer numa costela, porque seria um exagero, vamos dizer assim, da estética, mas ninguém conhece as dores daquela paciente, daquela pessoa. Então, muito do pré-julgamento, né, é porque não sabe o que passa dentro daquela pessoa. Né? Então, isso é realmente muito bacana, de você poder mudar a vida da pessoa com uma cirurgia que, né, você pode transformar realmente, né, a questão toda de autoestima, e fazendo com um pontinho lá. Dois pontinhos de cada lado, porque eu nunca vi isso. É muito menor do que uma incisão de lipoaspiração, né, que muitas vezes a gente usa várias incisões para poder dar um bom contorno corporal, mas infelizmente em alguns casos a gente não consegue todo o resultado que a gente espera. Então a cirurgia plástica, sempre também, o que fez eu me apaixonar por cirurgia plástica, não foi só mexer com a beleza, mas sim a autoestima,
Então a gente sabe que muitos pacientes às vezes estão depressivos. A cirurgia plástica, ela lida muito com essa parte psicológica do paciente. Ansiedade, depressão, e muitas vezes está relacionada com essa parte estética, né? Então, o que a gente tem visto muito são pacientes que fazem muito exercício físico, eu queria a tua opinião sobre isso, e que mulheres que ficam depois da cirurgia ou antes da cirurgia obcecadas por ter um corpo escultural e acabam ganhando muito massa muscular dentro da sua academia, e muitas acabam, talvez depois de ganhar muita musculatura, perder toda a massa gordurosa, ter taxas mínimas de gordura, parece que se sobressai um arcabouço esquelético, tanto costal como musculatura mais desenvolvida, e que essas pacientes que fazem muito exercício físico às vezes acabam aparecendo que tem pouca cintura. Então, isso eu atendo muitos pacientes, até personal trainer, pacientes que fazem muita musculação, mas que às vezes têm uma dificuldade de ganhar cintura, e agora eu posso oferecer isso para elas, e elas ficam muito felizes. Mas, doutor, existe essa possibilidade? Não é aquela cirurgia tão agressiva, que tem que tirar um arco costal, pode entrar na parte pulmonar, ter algum risco ou não? Então, isso é muito gratificante para a gente, e cada vez mais tenho indicado. Então tem uma longa fila aí de espera para fazer a remodelação costal, estamos operando junto, então um cirurgião plástico junto com um cirurgião torácico, eu acredito que dá muita segurança para os pacientes. Mas o que você acha? Existe algum mito que os pacientes, que as mulheres que fazem muito exercício físico, elas podem ter um contorno um pouco mais, às vezes, em alguns casos, masculinizado, com um tórax mais largo, ganhando muito musculatura, porque por não ter uma anatomia tão privilegiada, essas pacientes podem se beneficiar desse tipo de cirurgia também? Com certeza. Grande parte do público que nos procura é exatamente nessa condição. Às vezes são pacientes que já passaram por outros procedimentos estéticos, já fizeram lipo, já fizeram abdômen e não conseguiram atingir a cintura que elas gostariam, ou as pacientes que treinam muito, que têm uma hipertrofia muscular, então que a musculatura acaba desenvolvendo, tem pouca porcentagem de gordura, então não tem indicação de fazer uma lipoaspiração, porque não tem gordura para ser retirada, mas tem uma hipertrofia, tem uma musculatura que acaba ficando reta, né? Acaba não tendo cintura mesmo, por conta da própria anatomia. Então, quando você faz a avaliação, faz a tomografia e você avalia a projeção que a costela, a gente está falando das duas últimas costelas, são as costelas flutuantes, então elas não fazem parte do restante da caixa torácica, elas estão soltas dentro da musculatura e elas acabam às vezes se projetando, são costelas às vezes muito compridas que ficam muito próximas do quadril. Então, quando você olha na tomografia, a paciente não consegue ter a linha da cintura porque tem uma estrutura óssea embaixo. E quando você diminui, né, eu gosto de falar que a gente diminui, a gente, né, reconfigura, vamos dizer assim, a porção óssea ali. Você acaba ganhando aquele contorno. E isso acaba sendo muito gratificante, porque é uma paciente que tem uma atividade física, né, que faz, né, todo o seu segmento nutricional, que faz toda a atividade, e ela fica realmente frustrada. Fala, puxa, eu me cuido, eu faço atividade física e eu não consigo ter cintura. Por quê? Porque é anatômico isso. Então, quando você tem mais esse trunfo, mais essa carta na manga para oferecer para essa população, para essas pacientes, olha... E sendo tão pouco traumática do jeito que Então, acontece, é muito legal. A gente consegue fazer uma cirurgia que vai dar o contorno que ela deseja, vai melhorar a questão da cintura e com uma recuperação muito rápida e sem cicatriz praticamente. Né? Uma cicatriz, uma incisão mínima ali, que não vai atrapalhar em nada, né, no dia a dia dela. Que legal. E a ressecção costal, quando é indicada? Tem sido indicada com muita frequência comparado com a remodelação, que seria essa cirurgia muito menos traumática, com tecnologias, o uso do piezo, remodelação da costela, mas existem pacientes que vão precisar, que querem um resultado melhor por ter, às vezes, costelas muito mais projetadas, e talvez a remodelação costal não seja tão eficiente nesses casos. Você consegue falar quais casos podem precisar da ressecção costal, e se a ressecção costal é tão traumática assim, ou não, pelo que você já me disse, pelo tudo que a gente já conversou? Também me parece ser uma cirurgia extremamente segura e com resultados muito naturais e sem um sofrimento tão grande no pós-operatório. Exatamente. Tanto uma técnica quanto a outra, né, tanto o remodelamento quanto a ressecção, a recuperação é muito boa
não tem dor, assim, as pacientes são, né, bem tranquilas com relação à dor no pós-operatório. A ressecção, realmente, quando tem uma costela muito grande, um osso muito proeminente, em algumas situações eu prefiro a ressecção porque você vai oferecer uma cintura ainda mais proeminente. E também quando a paciente quer uma recuperação mais rápida. Então, apesar de você parecer num primeiro momento que a ressecção é mais agressiva, em algumas situações você fazendo a ressecção de parte do osso, e a gente consegue fazer isso com uma incisão de menos de 2 centímetros hoje, que é uma incisão pequenininha. 2 centímetros comparado com uma incisão de prótese mamária, que é 4, 5, é metade, menos da metade, às vezes. Né? E a gente deixa uma área de sombra, então ela fica de uma certa forma bem escondida. Bem escondida. Você consegue, né, fazer uma recuperação mais rápida. O remodelamento, você precisa usar um corset. A paciente tem que usar um modelador, por quê? Como você reposiciona a costela, para que ela cicatrize naquela posição, eu preciso manter como se fosse um gesso. Eu preciso manter ela naquela posição até que ela cicatrize e não volte para a posição original. Quando você faz a ressecção, você não precisa disso, porque eu retirei aquele fragmento que impedia de ter a cintura. Então, a recuperação é mais rápida nessa situação. Então, eu tenho 2 públicos distintos. Uma que são pacientes que não conseguem se adaptar, às vezes, com o modelador, que não gostam de usar, ou que não podem usar por um período maior de tempo, pela própria atividade, às vezes, né, laborativa, ou mesmo, às vezes, moram em locais muito quentes, que falam, olha, para eu ficar com o modelador vai ser muito desconfortável. E aquelas pacientes que, né, fazem a cirurgia e já querem voltar a treinar atividades e, né, querem uma recuperação bem mais rápida. Então, a gente acaba tendo esses 2 públicos. A remodelação, junto com outras cirurgias, ela é uma cirurgia mais factível pelo tempo cirúrgico. A ressecção é uma cirurgia um pouco mais demorada. Então, sempre a gente tem que levar em consideração se vai ser feito combinada com outras técnicas, como que vai ser a recuperação da paciente, qual é o estilo de vida da paciente, tamanho do osso. Então, são inúmeros fatores que a gente leva em consideração quando a gente vai escolher entre uma técnica e outra, né? E principalmente, né, o biotipo da paciente. Então, quando você faz a avaliação da tomografia, se for um osso realmente muito grande, muito largo, o remodelamento às vezes não vai trazer um resultado tão satisfatório porque você não vai conseguir posicionar de uma forma adequada. Quando é uma tábua óssea muito grande, muito espessa, você pode acabar fazendo uma fratura completa. Se fizer a fratura completa, você tem que tirar. Então, por isso que é importante, eu sempre falo, né, para os colegas que querem aprender a técnica, talvez no teu dia a dia do consultório, você vai fazer só o remodelamento, não tem problema, vai ser um resultado fantástico, mas é importante você saber ressecar, porque se um dia você precisar ressecar, você tem o conhecimento para fazer também. Então, grande parte das pacientes hoje tem preferido o remodelamento por conta de não ter nenhuma cicatriz realmente, mas tem que usar o espartilho, então ela tem que ser muito disciplinada nesse pós-operatório. E quando você percebe que às vezes a paciente não vai utilizar, que ela não vai seguir as recomendações, você vai ter um resultado não satisfatório, às vezes ela não é uma candidata boa para o remodelamento, porque depois ela vai dizer, mas não deu resultado. Não deu porque você não seguiu a orientação, não usou o modelador, e a gente precisa, né, dessa aderência de pelo menos 90 dias do uso do modelador para que as pacientes tenham um resultado adequado. Legal. E qual a história da remodelação costal, da ressecção costal? Quando começou? Quem são os cirurgiões envolvidos nisso? E como está hoje em dia esse pensamento sobre toda essa cirurgia costal? Então, eu aprendi a fazer a técnica com o Dr. Verdugo, no México. Então, um colega meu que falou, Gustavo, você é cirurgião torácico, você devia ir, né, dar uma olhada nisso. Tem um cirurgião mexicano, estava começando a se falar, não tinha muitos trabalhos, acho que não tinha nenhum trabalho ainda publicado dele, acho que foi o primeiro que ele publicou. Que ano isso, mais ou menos? 2 anos e meio, mais ou menos. Ah, recente. É recente. E eu liguei para o Verdugo, né, mandei uma mensagem para ele perguntando, né, me identifiquei, sou cirurgião de tórax, gostaria de conhecer a técnica. Ele falou, pode vir. Como assim pode vir? Eu falei, não, venha, vai ser um prazer te receber aqui. Foi, né, espetacular, ele foi um cara, não tem nem o que falar, assim, foi super atencioso, foi super receptivo, acompanhei ele nas cirurgias. E ele é cirurgião? Ele é cirurgião plástico. Ah, ele é cirurgião plástico. Cirurgião plástico mexicano. E fui lá e conheci a técnica. Voltei para o Brasil, comecei a divulgar um pouquinho, né, a gente começou a falar sobre isso, mas ainda, né, tinha aquele medo. Não, é proibido, não pode fazer no Brasil, imagine, vai tirar a costela. E aí você vai falando, vai conversando, vai explicando. Comecei a fazer os primeiros casos, o resultado foi assim, né,
Fantástico. Impressionante, fantástico. E aí, depois disso, surgiu a técnica do remodelamento com um russo. O Kudzaev fez com uma incisãozinha pequena e uma fratura. Então, a partir disso, ele, em vez de ressecar, ele começou só a fazer uma fratura em galho verde e reposicionar a costela. Com o piezo também Com ou piezo não? também, utilizando, né, o mesmo bisturi piezoelétrico que o Verdugo usava, né, com incisãozinha pequena para fazer a ressecção. E ele fazia só o remodelamento pela própria incisão da lipoaspiração. Né? Fazia 2 incisõezinhas de lipoaspiração ali na região paravertebral, né? Por ali ele fazia o remodelamento da 11ª e da 12ª costela e começou a mostrar alguns resultados. E mais recentemente, o Manzaneda fez só com agulha. Então ele evoluiu a técnica do Kudzaev para fazer só com pulsões, só com uma agulha. E essa que acho que é a que vai, né, ficar mais sedimentada. Existem outras técnicas para você fazer com fixação, com placa e parafuso. As incisões são maiores, você acaba tendo o corpo estranho. Então são técnicas que eu acho que aqui no Brasil não cabe muito por conta da incisão. E também porque, né, apesar de ter a vantagem de você poder dobrar e modelar no ângulo que você quer a costela, tem essa vantagem, e você já fixar, então teoricamente você não precisa de modelador, mas acaba sendo mais traumático, tem material de corpo estranho, então tem algumas outras complicações que podem acontecer decorrente, né, de uma fixação de fratura. Então eu acho que para mim não é tão interessante. Mas a técnica do Manzaneda com um furinho de agulha e a técnica do Verdugo, que é a original da ressecção, eu acho que são os 2 pilares principais, porque se você tem, e já tive uma paciente que aconteceu isso, fez uma fratura 45 dias depois do remodelamento. Caramba! Um azar, né? Mas ela já estava num período de cicatrização, já tinha passado a fase crítica, já estava quase deixando de usar o modelador e fraturou e cavalgou o osso. Quer dizer, cavalgar quando, né, o osso ficou encavalado ali. Caramba. E aí? Aí você tem que, né, saber ressecar, ou tem que abordar, porque às vezes fica com dor crônica, tudo. Ela, graças a Deus, usando o modelador de novo, modelou e trouxe o osso para a posição. Não precisou de abordagem. Nada, a gente só acompanhou, né, e deu tudo certo, ela está feliz da vida, mas são situações que você tem que estar preparado. Então, por isso que eu acho que, né, ter uma boa formação, conhecer bem a anatomia, saber lidar com as complicações, né, que são raras, mas é fundamental. Então, hoje em dia, eu te digo que de todas as pacientes que eu vi, não tive nenhuma assim que você, né, tivesse uma complicação, dizer assim, olha, a técnica tem esse risco, é grave a complicação que pode decorrer dela. Conhecendo bem a técnica, fazendo, né, com os passos adequados, como qualquer cirurgia. Então, esse, né, medo que às vezes, né, o pessoal tem de dizer, vai mexer em osso, né, mas primeiro que essas costelas elas estão soltas na musculatura. Então, elas, em muitas pacientes, elas já não existem, né? Às vezes a gente tomografa, né, perguntou, a gente sempre tem que fazer essa avaliação, é fundamental fazer a avaliação pré-operatória com a, né, tomografia em terceira dimensão, porque é surpreendente o número de pacientes que você não encontra a 12ª costela ou que elas têm tamanhos muito diferentes, às vezes são muito atrofiadas, então elas nem têm indicação de mexer naquele arco costal. Então isso precisa realmente, né, levar em consideração o preparo pré-operatório. E então essa, né, o argumento de que vai desproteger, ou que você vai ter prejuízo, tem pacientes que já não têm a costela ali, né? Então isso, né, já desmistifica de cara. E as que a gente faz a abordagem, que você faz depois do exame de controle, você percebe que você só remodelou, você só moldou a caixa torácica dela de uma forma que ela tenha contorno corporal. Como você faz com o nariz, né? Que hoje ninguém fala, vou raspar e vou quebrar o nariz para uma rinoplastia, é a coisa mais comum do mundo. Claro. Mas, né, pensar que você está mexendo em osso e está fazendo uma fratura, né? Sim. Então eu faço sempre essa analogia que a cirurgia hoje da ressecção do remodelamento costal, eu acho que ela veio como uma etapa da lipoaspiração, do contorno corporal, é uma situação que o cirurgião que não oferecer ou que ele não ofertar para o paciente, ele não está ofertando o máximo possível de técnica que tem disponível para tratamento para ela. E a exigência hoje no Brasil, o país que mais faz cirurgia plástica, então as pacientes são extremamente exigentes. Aqui no sul do Brasil, então, é impressionante. E agora que temos essa técnica aí de remodelação costal,
fantástico. Então vamos ter muitas coisas a oferecer mais para os nossos pacientes de cirurgia plástica. Nosso maior desafio é poder ensinar o maior número de pessoas a aprenderem o que a gente já sabe, né? Porque já estamos também numa idadezinha que eu acho que agora deixar o conhecimento, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente tem para a nossa carreira aí. E como você comentou, eu acho que você compartilhar isso é devolver para o universo um pouquinho do que eu recebi, porque eu fui de certa forma abençoado, isso aconteceu, né, para mim, as oportunidades surgiram, eu estou muito feliz, eu acho que isso é fundamental, você trabalhar com uma coisa que te dá prazer, com uma coisa que te faz feliz, que daí não se torna um trabalho, não se torna, né, uma obrigação, é um prazer realmente, e a gente poder compartilhar isso com os colegas, para que eles possam oferecer para suas pacientes, e uma corrente que vai se expandindo cada vez mais, eu acho que proporcionar, né, o que existe de melhor em cirurgia plástica e agora a cirurgia torácica junto, né, de uma forma contribuindo, né, para isso também, eu acho muito legal, eu sempre fui favorável a essa troca de experiência entre as especialidades, porque a gente acaba somando e quem ganha é o paciente e a gente também pela segurança e pela, né, conforto de você estar operando numa equipe, isso te dá muita segurança, isso é muito bom você ter colegas do teu lado que você sabe que você pode contar a qualquer momento. Então isso tudo realmente é um projeto que eu acho que não tem como não dar certo, porque a energia que está sendo colocada, né, a vontade que as pessoas têm de que isso seja realmente um sucesso, de que isso seja uma coisa brilhante e que, né, possa estender para o maior número possível de pessoas, de cirurgiões, é a fórmula do sucesso, não tem como dar errado. Eu estou bem contente, acho que vai ser realmente muito bacana a gente... Né, legal, e em breve faremos o nosso curso. Sim. De cirurgia de remodelação costal, ressecção costal, sim, até ressecção de cartilagem costal para enxertos em nariz, então será em breve e teremos cadáver lab e cirurgias ao vivo. Exato. Então isso, só uma prévia aí para o pessoal que vai assistir o nosso pós-operatório, para falar sobre isso, sobre teus colegas também de São Paulo, que são grandes cirurgiões também, cirurgiões plásticos, que você já trabalha com eles faz um tempo e estarão junto conosco aqui. E o que você pode dar um breve resumo aí do que os cirurgiões podem esperar desse curso para aí quem tem um foco especial em remodelação costal, o contorno corporal através do trabalho nas nas costelas para que ganhe mais cintura. Então, o curso que nós temos em São Paulo, ele focou bastante em ressecção e remodelamento. E já era uma ideia da gente expandir isso para prática em cadáver, para trazer outras coisas, tanto que a gente trouxe um pouquinho mais de gestão, de outras, né, conhecimentos para dentro do curso que nós temos em São Paulo, para tornar, né, uma experiência realmente engrandecedora, enriquecedora, claro, para todos os participantes. Conversando, né, com o Yasser, conversando com você, a possibilidade da gente trazer prática em cadáver, de a gente expandir para retirada de cartilagem, para outros treinamentos, que às vezes o cirurgião plástico, né, no seu dia a dia, às vezes sente um pouquinho de falta, ou ficou com aquela formação da cirurgia geral. Hoje, na cirurgia torácica, a gente tem outras técnicas para drenagem de tórax, para tratamento pneumotórax, que você não vai necessariamente usar só para ressecção costal. Quem está fazendo, por exemplo, uma mama dissecando um plano submuscular, e que porventura... Eu já vi uma perfuração ao vivo com um colega aí, cirurgião plástico, e ficou desesperado. Exatamente. Então, por quê? Porque o conceito que a gente tem é de drenagem torácica do trauma. Um dedo de tórax da grossura de um dedo vai deixar uma cicatriz, acabou com resultado estético. E não é, nós temos alternativas. Hoje você pode fazer o tratamento com pigtail, você consegue fazer com uma válvula, né, unidirecional, uma válvula pneumotórax que o paciente fica com um orifício de meio centímetro, nem aparece, faz pela axila. Então, existem várias alternativas que a gente pode fazer para tratamento de uma intercorrência, né, que o cirurgião plástico às vezes não teve mais contato com isso porque não é do dia a dia dele. Dia a dia. Né? Então, todo esse conhecimento, tudo que a gente pode trazer junto, né, com a prática do cadáver, fazendo, né, um número grande de cirurgias, com a possibilidade de fazer hands-on o modelo, de entrar em campo, de sentir, porque a cirurgia do remodelamento ela é muito tátil, vou dizer assim. Você não tem campo, você não tem incisão, então você tem que saber, né, na mão, sentir quando que você cortou a cortical, você tem que treinar, né, a tua mão para você usar o bisturi piezoelétrico. Então,
para poder fazer isso, você precisa de prática. Né? E fazer a prática, às vezes, na cirurgia é uma coisa complicada. Mais difícil, você não tem bem margem mais de difícil. erro. Uhum. Né? Então, esse treinamento acho que vai ser fundamental para que os cirurgiões saiam seguros de poder aplicar as técnicas, de poder fazer as cirurgias. Então, isso vai ser, acho que, uma coisa muito bacana. Que legal. Estamos juntos nesse projeto. Muito bom. E outra coisa, já sem falar mais e para finalizar, o pessoal quer saber, já me perguntaram isso, o que você gosta de fazer no teu dia a dia, fora o trabalho? Porque pelo que eu vejo, você não para um minuto, é pior do que eu até. E você tem tempo livre, você faz alguma coisa? Quais os seus hobbies? Ou se você tem algum hobby para ser mais descontraído e a gente finalizar esse grandioso operatório aqui, esse podcast. O tempo que eu tenho livre, eu gosto de pedalar. Pedalar? Eu gosto de mandar para trilha, no meio do mato mesmo, natureza, respirar. Com amigos ou vai sozinho? Geralmente a gente vai em turma, meu sogro pedala junto, 76 que legal. anos, pedala melhor que Caramba. eu. Minha esposa, cunhados, a gente faz, né, um grupinho, tem uma turma lá que sempre vai pedalar. E a gente faz daí alguns pedais aí. Em volta de Curitiba tem bastante área bonita para pedalar. Isso é uma diversão para mim, é uma terapia, porque fisicamente você volta pior do que estava. Você volta acabado, mas com a cabeça renovada. Então, isso é mais fim de semana? Fim de semana. Fim de semana. Durante a semana até dá às vezes para dar uma esticadinha até o parque, tudo, mas e no teu dia a dia você trabalha de manhãzinha até de noite, daí tem criança, daí tem, né, toda a casa lá, a família para dar atenção. Então eu gosto de ler também, mas de esporte, né, para dizer uma coisa assim que me faz sair um pouquinho, fugir um pouquinho do dia a dia, da rotina, é o pedal. Que daí isso é uma coisa que, né, te dá aquela questão da superação também, porque às vezes você vai, né, fazendo exercício físico, você começa a pedalar, pega uma subida e daí você olha a subida, não termina nunca, mas você vai. Então isso daí de você conseguir, né, vencer, de você conseguir, né, também por condicionamento físico, né, de você tratar um pouquinho da tua saúde, de você cuidar um pouquinho do teu corpo, é uma coisa que eu comecei a pedalar mais na pandemia, na verdade. Foi durante a pandemia que despertou. Acho que muitas colegas, pelo que eu vi, na pandemia começaram a desenvolver esse hábito, às vezes, de pedalar, de fazer academia, fazer uma atividade assim. E tinha que ser no esporte que você, né, não podia ter contato com outras pessoas. Aí a gente dá valor ao tempo que a gente tem para fazer alguma atividade física, um esporte, e quando você vê... Daí você vê que, né, que é realmente necessário. E daí ali eu peguei o gosto e levei para adiante. Aí a gente legal. tem feito, né, com bastante frequência, assim, pedalar é uma paixão também. Que bom. Eu acho que conversamos bastante, falamos sobre vários assuntos aí dentro da remodelação costal, da cirurgia costal. Eu acredito que os cirurgiões plásticos que vão ver o nosso vídeo aqui, nosso podcast, vão se animar com a possibilidade até de ter um curso aqui. Você tem o teu em São Paulo, que é fantástico, mas vamos ter um em Curitiba aqui também para receber vários cirurgiões plásticos que possam aprender no cadáver e o hands-on até no paciente. Então eles vão ter aulas teóricas no começo para saber tudo sobre anatomia, sobre esse tipo de cirurgia, depois ir para o cadáver lab, onde eles vão poder realmente, é muito tátil essa cirurgia, você tem que ter uma noção e com cadáver você acaba aprendendo bastante para depois ir também na cirurgia ao vivo conosco. Então eu acho que temos... Vai ser um projeto bem... Um desafio legal aí para fazer. E a vantagem do cadáver é você poder estudar todos os planos anatômicos, você preparar o cadáver, né, entender onde está sendo feito o remodelamento. Então, visualmente, você vai abrir o campo cirúrgico que você está fazendo na remodelamento. Naquele pontinho fechado, só. Mas a gente tem a possibilidade de abrir e ver, né, e testar tudo isso, né, de uma forma realmente bem prática. E acho que isso vai ser um diferencial muito grande, porque... né, não adianta, né? Você tem que colocar a mão. Tem que ser. Hoje em dia, todos os cirurgiões procuram, por isso que os cursos mais importantes hoje são hands-on. É a pessoa colocar a mão na massa, ela aprender, cadáver lab, depois cirurgia ao vivo com grandes mestres aí da cirurgia plástica, da cirurgia torácica. Então, estamos juntos nesse projeto. Sim. Muito obrigado, agradeço demais a você, Gustavo, por ter dado esse tempo aí para a gente, para estar junto aqui no Hospital Tecnon, aqui em Curitiba. E esperamos você no nosso congresso aqui para ensinar a todos os cirurgiões a remodelação costal, que acredito que todos vão ter muita facilidade em fazer e perder um pouco do trauma, do medo de mexer com costela. Nossa, vamos tirar uma costela? Eu acho que
pela experiência que eu tive com você aqui, você vai ensinar. E em breve teremos o nosso curso aqui em Curitiba e acredito que será um sucesso também. Muito obrigado pela tua presença e nos vemos aí na sequência, que tem várias cirurgias para a gente fazer junto aqui. Sexta-feira já tem uma. Sexta-feira já tem um. Tá bom, querido? Abração, obrigado. Nos vemos em breve. Valeu, pessoal.